Olá, amigo, de volta aqui com o Momento de Reflexão com Almino Ferreira sobre a luz da palavra que hoje nos diz. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero, ele permaneça até que eu venha, o que te importas isso? Tu segue-me. Então ocorreu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importas? Este discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Queridos amigos, o Evangelho de hoje nos faz lembrar algumas pessoas que foram importantíssimas também para a implantação do projeto de Cristo. Foram ferramentas necessárias que Cristo fez uso para que o projeto do mesmo fosse realidade e chegasse até nós. Mas chegasse até nós de uma maneira que nós compreendêssemos também que nós somos parte desse projeto e também possamos ser instrumentos necessários para a propagação do mesmo a todas as criaturas. Pedro e João. O discurso entre Jesus e Pedro nos faz refletir que eles falavam sobre João, ou seja, sobre o discípulo amado, sobre aquele que escreveu e deixou escrito muitas e muitas experiências vivenciadas por meio da presença de Cristo no seu caminhar. Porém, é importante que nós tenhamos a consciência necessária, o entendimento da importância que o projeto de Cristo tem em nossas vidas. O quanto ele é importantíssimo para seguirmos ao longo dessa caminhada terrena, mas principalmente a importância que cada um de nós tem também nesse projeto santificador, assim como Pedro, assim como João, assim como Paulo, assim como todos os discípulos foram importantíssimos para a implantação da igreja, a igreja primitiva, a igreja antiga, que também hoje nós fazemos com que a mesma dê sequência, dê continuidade em nossa realidade por meio desse projeto. E você é convidado, você é chamado a ser missionário, a ser também evangelizador. No evangelho de hoje, quando Pedro chega até Jesus e pergunta: Senhor, quem é que vai te entregar se eu quero que ele permaneça até que eu venha? Jesus diz. E Pedro diz: o que vai ser dele? Pedro pergunta a Cristo: o que vai ser desse aqui? E Jesus diz a Pedro: segue-me. E ele diz a mim e a você: segue-me. O seguimento de Jesus é um segmento importantíssimo para que nós consigamos ter a vida plena em Cristo. Seguir Jesus é muitas vezes abrir mão de nossos sonhos, abrir mão de alguns comodismos que implantamos na nossa vida diária. Porém, a missão que Jesus direciona tanto a Pedro quanto a João é a mesma missão que direciona a mim e a você, quando ele diz: segue-me. Levai o evangelho a todas as criaturas. E o que é interessante no evangelho de hoje foram tantos testemunhos, tantas obras vivenciadas com Cristo, que o evangelista diz no final do evangelho de hoje: este é o discípulo que dá testemunho, ou seja, o discípulo amado, dessas coisas que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Olha como é interessante. Mas se fossem escritas todas, penso que não caberia no mundo os livros que deveriam ser escritos. Ou seja, quantas coisas daria para escrever por meio de narrativas sobre aquilo que Jesus deixou para nós darmos seguimento de acordo com o seu evangelho. Os exemplos que Jesus deixou para que também nós possamos ser missionários. Sede missionários. Abra o seu coração, você que está me ouvindo nesse momento, para que você consiga
ouvir o chamado de Jesus, assim como Pedro, assim como João e outros ouviram Jesus dizer: segue-me, levai o evangelho a todas as criaturas, sede missionários. Momento de reflexão com o Miro Ferreira, um beijo no coração de cada um de vocês.